Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 16 do nosso curso de Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir as características de conjugado do motor de indução trifásico. Esta aula vai ser dividida em duas partes e esta é a parte 1. Muito bem, pessoal. Nas aulas anteriores nós discutimos o circuito equivalente do nosso motor de indução, que é representado por esse conjunto de resistências e reatâncias. E nós também equacionamos a potência desenvolvida, que no final do dia ela seria aquela parcela da energia consumida, absorvida pelo motor da rede elétrica, que será transformada em trabalho no eixo. É claro que nós ainda temos que descontar as perdas rotacionais, que contemplam perdas magnéticas, as perdas mecânicas, atrito e ventilação, e as perdas suplementares, mas ele te dá uma ideia da potência que a gente tem disponível no eixo da nossa máquina. Potência essa que é representada pela potência dissipada nesta resistência variável que depende do escorregamento. Muito bem, se a gente equacionar esta potência, podemos escrever que ela seria 3 vezes o valor aqui da nossa resistência, vezes a corrente de rotor referida elevado ao quadrado. Muito interessante isso. Esse 3 aqui, a gente tem que lembrar que a nossa máquina é trifásica, então esse 3 vai aparecer aqui nas contas. Tendo a potência desenvolvida, nós podemos estimar o conjugado desenvolvido. Basta lembrar que o produto entre conjugado e velocidade angular nos dá potência em watts. Lembre-se que aqui é velocidade angular, então você deve converter a velocidade para radianos por segundo. Um erro muito comum é tentar fazer essa conta com a velocidade em rotações por minuto. Não dá certo, ok? Tem que fazer conversão de unidades. Muito bem, substituindo a expressão da potência desenvolvida, nós vamos chegar nessa relação. Então, se a gente conhecer a corrente de rotor, essa corrente R', nós podemos entender qual é a relação entre o conjugado da nossa máquina e o escorregamento, ou a relação entre o conjugado da nossa máquina e a velocidade mecânica. Tá? Para tal, nós temos que ser capazes de calcular a corrente aqui de rotor referida. Para tal, a gente pode utilizar várias ferramentas que vocês conhecem aí de circuitos elétricos, lei das malhas, leis de Kirchhoff em geral poderiam ser utilizadas, e vários outros métodos para poder resolver este circuito e calcular o valor dessa corrente em função, por exemplo, da tensão de alimentação. Tá? A gente vai fazer uma abordagem interessante aqui que a gente vai basear no circuito equivalente de Thevenin, tá? Porque isso vai ser muito útil para a gente, visto que daqui a pouquinho a gente vai invocar o teorema da máxima transferência de potência, tá? Para compreender algumas características da máquina. Então, visto que a gente vai usar esse teorema, é bastante interessante a gente utilizar o Thevenin, visto que os dois teoremas, os dois princípios ali, eles estão bem amarrados. Muito bem, para tal eu vou fazer um equivalente de Thevenin do circuito olhando para este ponto. Se vocês lembrarem, basicamente eu vou escrever toda essa parte do circuito como uma fonte de tensão em série com uma impedância. Esse é o teorema de Thevenin. Já estou aqui colocando então a nossa tensão, que eu vou denominar tensão de Thevenin. Tensão essa que poderia ser calculada por um mero divisor de tensão. Se a gente fazer a divisão da tensão Vs, considerando esta impedância e esta aqui, que é a nossa reatância aí de magnetização, nós vamos chegar nesta expressão para o módulo da tensão de Thevenin. Ok. A gente pode fazer também algumas simplificações, considerando que as reatâncias são muito maiores que a resistência, a gente vai chegar numa aproximação desse tipo aqui para a nossa tensão de Thevenin. Tá? Mas se a gente quiser calcular o valor exato, a gente tem que recorrer para essa expressão. Tá? Muito bem, para calcular a impedância e depois dividir ela em parte real e imaginária, e consequentemente estimar a resistência e a reatância, a gente deve calcular a impedância equivalente. Se vocês lembrarem, para poder fazer isso, a gente considera um curto-circuito em todas as fontes de tensão. Então, a impedância de Thevenin visto desses dois terminais vai ser o paralelo entre a reatância Xm e esta
impedância, né, que contempla a resistência do estator e a reatância de dispersão do estator. Consequentemente, a impedância de Thevenin, né, que seria uma soma aqui dessas duas coisas, nos dá esta expressão. Se a gente separar isso aqui em parte real e imaginária, a gente tem os valores da resistência e da reatância. Tá? A gente pode também fazer algumas aproximações, considerando, por exemplo, né, que a reatância é muito maior do que a resistência. Nós vamos chegar em expressões similares a estas aqui. Tá? Mais importante do que calcular agora este parâmetro, partindo dos parâmetros do circuito equivalente, visto que isso aqui é circuitos elétricos, isso não é máquinas, tá? O que vamos fazer aqui agora é supor que nós temos já os parâmetros da nossa máquina no formato do circuito equivalente de Thevenin. Portanto, nós temos uma resistência aqui de Thevenin, nós temos uma reatância aqui de Thevenin, nós temos a reatância de rotor, de dispersão de rotor, né, referida ao estator, resistência de rotor referida ao estator e aquela resistência que representa a potência desenvolvida. Note que quando eu faço um equivalente Thevenin desse circuito, a corrente de entrada já vira a corrente de rotor. Então, calcular essa corrente deixa de ser uma tarefa complexa a partir do momento que você tem o equivalente Thevenin e passa a ser uma conta simples. Né? Desta forma, né, se a gente tomar este circuito e tentar calcular a corrente dele, vai ser basicamente o valor eficaz dessa corrente, que é o importante para calcularmos a potência, é o valor eficaz da tensão de Thevenin dividido pelo módulo da impedância, que vai ser raiz quadrada da soma das resistências ao quadrado, resistência de Thevenin, e a soma dessas duas aqui da resistência de rotor referida sobre escorregamento ao quadrado, mais reatância de Thevenin, mais a nossa reatância de dispersão de rotor. Interessante, né? Portanto, visto que nós temos a expressão da corrente, nós podemos substituir dentro da expressão da potência desenvolvida, que vimos agora há pouco. E chegaremos nesta relação. Talvez não tão amigável ainda, mas que vai ser bastante útil para nós. Tá? A última manipulação que eu vou fazer aqui, dessa parte que pode ser que esteja um pouco cansativa para você, ainda bem que fiz no começo da aula, né? É que ômega-m dividido por 1 menos escorregamento é a velocidade síncrona em radianos por segundo. Então, 1 menos S sobre ômega-m vai ficar uma velocidade síncrona aqui embaixo. Então, ela apareceu aqui, ó. O 3 do trifásico, corrente ao quadrado apareceu V de Thevenin ao quadrado, resistência de rotor sobre S apareceu aqui, esse termo já estava no denominador, continuou, e esse termo circulado virou velocidade síncrona em radianos por segundo. Espero que tenha ficado claro. Esta é a expressão final. Parece feia, mas ela vai mostrar características fantásticas da nossa máquina de indução. Vamos analisá-la. Primeira coisa, essa expressão aqui, ó, é uma expressão um pouco complexa. Para a gente conseguir, por exemplo, plotar o gráfico dessa função, que poderia relacionar, por exemplo, conjugado e escorregamento, ou seja, como que o conjugado e o escorregamento eles se relacionam. Né? Para tal, a gente vai entender como são as assíntotas dessa função, ou seja, como que ela se comporta nas vizinhanças de alguns pontos importantes. Então, começando, se o escorregamento ele for pequeno, a gente espera que esse número, né, um número dividido por escorregamento, seja muito grande e, consequentemente, maior do que esse cara. Elevado ao quadrado, ele fica muito maior do que esse cara. Consequentemente, se o escorregamento for pequeno, o denominador da expressão fica RR' sobre S ao quadrado, aproximadamente. Tá? Portanto, se eu simplificar, eu vou chegar nessa expressão. Muito mais amigável, né, pessoal? O que essa expressão está falando para a gente? Que o conjugado ele é proporcional ao escorregamento à medida que o escorregamento é pequeno.
Ou seja, para baixos escorregamentos, né, se a gente precisa de mais conjugado, que a máquina gere mais conjugado, o escorregamento ele tem que ser um pouquinho maior, ele tem que crescer. Outra forma de ver isso, pessoal, é que se a gente aplica carga no eixo da máquina, tá, a velocidade da nossa máquina diminui um pouco, ou o escorregamento aumenta, de forma que o conjugado da nossa máquina ele acompanha o conjugado de carga. Olha que interessante isso. Então, chegamos à conclusão que para essa região de baixo escorregamento, ou uma velocidade mecânica próxima à velocidade síncrona, o nosso conjugado desenvolvido ele é proporcional ao escorregamento. Legal. Para altos valores de escorregamento, pessoal, a gente vai ter um comportamento um pouco diferente. Se a gente tem escorregamentos altos, tá, esse valor aqui ele se torna pequeno. Tá? E a gente tem que lembrar, né, que essas reatâncias aqui da máquina, elas são significativamente maiores, né? A máquina tipicamente é projetada para ter reatâncias maiores do que resistências. Tá? Consequentemente, esse termo começa a dominar a resposta para altos valores de escorregamento, ou seja, esse termo aqui ele começa a ficar bem pequeno. Consequentemente, para altos escorregamentos, vai sobrar um escorregamento aqui embaixo. Nota que se a tensão é constante e nós temos os parâmetros da máquina e a frequência de alimentação é constante, o conjugado se torna inversamente proporcional ao escorregamento. O que isso quer dizer? Nessa região, para você ter mais conjugado, o escorregamento tem que diminuir. Se a gente lembrar, né, um gráfico de uma função proporcional é uma reta. Um gráfico de uma função inversamente proporcional é uma hipérbole. Então, com essas duas informações, a gente pode tentar ousar imaginar qual que é o gráfico desta função aqui, ó, que é a função completa. Então, essa que é a ideia de ter assíntotas, né? É imaginar como a função é em pontos específicos para entender como que ela vai funcionar ali no meio, ou pelo menos conjecturar isso. Então, é isso aqui que está acontecendo. A gente tem um gráfico de conjugado por velocidade mecânica. A velocidade mecânica está aumentando nessa direção. E aqui embaixo nós temos um outro eixo que tem o escorregamento. Por que ele está apontando para o outro lado, né? Porque na velocidade síncrona, o escorregamento é 0. Na velocidade nula, o escorregamento é 1. Então, o escorregamento aumenta na direção oposta. Para a primeira região, ou seja, baixos escorregamentos, ou velocidades mecânicas próximas da velocidade síncrona, a gente tem um gráfico que parece mais ou menos uma reta. Para escorregamentos altos, ou seja, velocidades bem baixas, né, mecânicas, nós temos um gráfico que está aqui inversamente proporcional. E a grande pergunta é, como que esse negócio comporta aqui no meio? Você conseguiria imaginar? Se a gente pensasse numa coisa mais simples, provavelmente ia fazer algo desse tipo. E é realmente isso que acontece. Então, nós temos a curva aqui completa, né, de conjugado por velocidade mecânica da nossa máquina de indução. É uma curva típica, tá, de motores de indução. Aqui tem alguns pontos interessantes que a gente pode identificar, né? Um primeiro ponto é que o conjugado é 0 na velocidade síncrona. Isto faz sentido? Espero que você tenha refletido um pouco. Na verdade, faz total sentido, porque a nossa máquina é uma máquina de indução. Na velocidade síncrona, a força de Lorentz desaparece, porque não temos correntes induzidas. Portanto, vamos tender a um conjugado nulo. Para velocidades abaixo da velocidade síncrona, nós temos conjugado, e esse conjugado aumenta à medida que o escorregamento aumenta, ou seja, à medida que a velocidade diminui. Existe um ponto que é denominado conjugado a plena carga ou conjugado nominal. Tá? Esse conjugado nominal ele é a unidade de placa do motor que vai falar para a gente quanto de conjugado para condições normais de corrente e operação este motor é capaz de fornecer. Tá?
Mas isso está bem aquém do conjugado máximo que o nosso motor ele é capaz de suportar, né? Então, existe uma capacidade aqui, né, que a gente costuma falar que é a capacidade de reserva do motor, tá? Essa capacidade de reserva, pessoal, ela mede a distância aí, tá, entre o conjugado máximo e o conjugado de plena carga. O conjugado máximo, só para vocês saberem, ele pode ser, tá, mais de 3 vezes aí o conjugado nominal da sua máquina, tá? E ele acontece numa velocidade menor, tá, do que a velocidade que é dita nominal. E também num escorregamento maior. Lembre-se que trabalhar com escorregamento grande não é uma vantagem diretamente, porque quando a gente trabalha com altos escorregamentos, a eficiência da nossa máquina vai para o brejo. Nós já vimos isso, né, anteriormente. Nós também temos um ponto aqui de conjugado, que seria um conjugado com velocidade nula, que é denominado conjugado de partida. O que é o conjugado de partida? Ele é o conjugado que a nossa máquina é capaz de fazer com velocidade nula. Note que ele é maior, tá, do que o conjugado nominal. Para máquinas de alta potência, ele é um pouco maior, ligeiramente maior, e para máquinas de baixa potência, ele facilmente pode chegar a 200%, até mais do que isso, ou seja, 2 vezes, né, o conjugado nominal da máquina. Por que isso faz sentido, pessoal? Porque o motor tem que acelerar, então ele tem que ser capaz de acelerar aquela massa, né, girante, ou seja, ele tem que ser capaz de acelerar a carga, mas ele também tem que ser capaz de ganhar velocidade. Então é como se a gente precisasse um pouco mais, né, de conjugado para conseguir acelerar o motor e colocar ele no ponto nominal, onde ele trabalharia, por exemplo, com menos conjugado do que durante a partida. Então isso é uma característica muito interessante do motor de indução, pessoal. E os motores, vocês vão ver que na parte 2 da nossa aula, que eles são classificados de acordo, muitas vezes, com essa característica de conjugado por velocidade. Tem motores que têm maiores conjugados de partida, tá? Tem motores que têm uma capacidade aí de partida menor, tem motores que o escorregamento aqui máximo ele acontece para maiores escorregamentos, tem motores que acontecem para menores escorregamentos. Então, a gente vai usar essa curva para classificar os motores. Tá? Mas essa curva, pessoal, ela é muito mais do que eu apresentei anteriormente. A gente tinha visto só a ponta do iceberg. Ou seja, a gente tinha visto essa curva só de 0 até a velocidade síncrona. Tá? Ok, já vimos também que o conjugado é nulo na velocidade síncrona e nós temos um ponto de conjugado máximo. Temos também o conjugado de partida. Mas além dessa região que ela opera como motor, nós temos mais 2 regiões, tá? Nós temos a região de frenagem, tá? O que é a região de frenagem, pessoal? Ela é uma região onde o escorregamento está maior do que 1, tá? Como que isso funciona? Isso acontece quando você faz uma reversão direta no motor. Quando você faz uma reversão direta, você tem o motor girando, por exemplo, no sentido anti-horário, e você faz uma troca instantânea de fases. Quando você faz essa troca instantânea, o campo girante do seu motor começa a se movimentar para o outro lado. Mas o motor ainda está funcionando no sentido anti-horário, o inicial. Então, o que vai acontecer? Aquele campo girante freia o nosso motor rapidamente e acelera ele no sentido horário, que seria o sentido com sequência de fase oposta. Então, existe nessa característica do nosso motor, né, que seria essa região de frenagem. Tá? E outra região bastante interessante também seria a região como gerador. Para tal, precisamos de uma carga mecânica, uma fonte, né, de energia mecânica que seja capaz de acelerar, girar o nosso motor numa velocidade maior do que a velocidade síncrona. Então, por exemplo, tecnologias mais antigas aí de turbinas eólicas eram baseadas em geradores de indução. Então, a turbina eólica gera numa velocidade ali em torno de 20, 25 RPMs. Ela tem uma caixa de transmissão que aumenta esta velocidade de rotação lá no eixo do motor para, por exemplo, 1820 RPM,
que seria uma velocidade maior aqui que a velocidade síncrona para uma máquina de 4 polos. E aí essa máquina ela começa a gerar eletricidade pelo seu estator. Então é uma tecnologia que tem essa característica, né? Existem algumas desvantagens, né? Que você não consegue controlar o fator de potência, né, dessa máquina. Ela sempre absorve, né, potência reativa porque ela tem uma característica sempre indutiva. Né? Então não é tão popular para geradores, né, a utilização de máquinas de indução ligadas diretamente à rede. Né? Turbinas eólicas modernas não usam essa tecnologia, ela utiliza elementos adicionais, né, para conseguir melhorar essa performance. A gente vai ver que outras máquinas, por exemplo, a máquina síncrona, é uma máquina que a gente consegue controlar o fator de potência dela. E, consequentemente, a gente consegue gerar potência ativa e reativa. E, por este motivo, são máquinas mais populares para geradores conectados direto à rede. Por exemplo, turbinas a gás, turbinas hidráulicas, de hidrelétricas, né, são baseadas em máquinas síncronas. Tá? Muito bem. Além disso, existe um ponto de conjugado máximo, pessoal. E a gente pode até ousar calcular, em função dos parâmetros da máquina, qual é o ponto de conjugado máximo. Para você entender, basta compreender que o ponto de conjugado máximo ele é basicamente a máxima transferência de potência da fonte para o termo que depende da resistência de rotor. Quando você tem a máxima transferência de potência, você vai ter o conjugado máximo. Se vocês lembrarem da condição, né, para ter máxima transferência de potência, basta que a resistência da carga seja igual ao módulo da impedância total de Thevenin. No caso, a nossa impedância total do circuito seria essa. E este aqui seria o termo, né, a carga que é variável, que depende do escorregamento. Então, a resistência de rotor sobre o escorregamento de torque máximo é o módulo da impedância. Você consegue calcular o ponto do escorregamento de conjugado máximo. E para calcular o conjugado máximo, basta jogar este escorregamento naquela expressão anterior que nós tínhamos aqui. Fazendo isso, nós vamos poder calcular o conjugado máximo da nossa máquina. O que é interessante? O conjugado máximo ele depende da tensão aplicada ao quadrado, né? Indiretamente seria a tensão de Thevenin. Mas ele não depende da resistência de rotor. O conjugado máximo não depende da resistência de rotor, o valor dele. Mas o escorregamento, aonde acontece esse ponto de conjugado máximo, depende da resistência de rotor. Então, preste atenção. O escorregamento, né, onde acontece o ponto de conjugado máximo, o valor de velocidade que ele acontece, depende da resistência de rotor. Já o valor do conjugado, não. O conjugado máximo é o mesmo, independente da resistência de rotor. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque se a gente variar a resistência de rotor, por exemplo, por meio da conexão de um resistor externo no nosso rotor, da nossa máquina, desde que ela seja uma máquina de rotor bobinado, nós podemos ter conjugados muito maiores na partida da máquina. Então isso é muito interessante quando você tem uma máquina, né, que vai partir com muita carga. Um elevador, por exemplo, industrial, ou um virador de vagões, né, que é uma máquina que vira vagões para poder esvaziar vagões de minério, são aplicações que requerem uma quantidade de conjugado, né, um conjugado elevado para acelerar aquela massa, né, colocar aquilo em movimento. Nessa situação, a gente pode variar essa resistência de rotor. Poderia ser um reostato aqui, né? E à medida que a gente vai acelerando a nossa máquina, a gente vai mudando o valor dessa resistência até que a gente atinge o ponto nominal. Então, isso é um método bastante utilizado quando motores de indução com rotor bobinado estão aí na jogada.
Então, é a tecnologia que, antes dos inversores de frequência se popularizarem, né, situações que a gente precisava de conjugados de partida muito elevados, né, eles empregavam máquinas com rotor bobinado e a inserção desse resistor externo. Então, pessoal, se até hoje não ficou claro, né, a importância da máquina de indução com rotor bobinado, perceba que ela permite a inserção dessa resistência, permite a gente brincar com essa curva de conjugado por velocidade, de forma que a gente tenha conjugados altíssimos na partida da nossa máquina, sem usar nenhuma eletrônica de potência sofisticada, como é o caso de, por exemplo, usar um inversor de frequência. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Até a parte 2 da nossa aula.